Professora, fiquei com dúvida se era lesão endopério. É uma dúvida muito frequente e a gente vai falar então sobre quais são as características de uma lesão endopério para fazer um correto diagnóstico. Consequentemente, um correto plano de tratamento também. A lesão endopério, ela obrigatoriamente tem que ter o envolvimento tanto do periodonto, da lesão periodontal, quanto também da lesão endodôntica. Então a gente tem dois tipos de avaliações para serem feitas: a avaliação endodôntica e a avaliação periodontal. Na avaliação periodontal, a gente vai fazer o periograma. Nesse periograma, normalmente a gente encontra bolsas profundas, que pode se estender até a região apical. Durante o exame, a sondagem ela pode sofrer algum tipo de erro. Esse erro à sondagem ele é comum por conta da resistência das fibras de inserção do tecido conjuntivo. Uma das possibilidades de erro de sondagem são as características do tecido. Então, um tecido em que ele está extremamente inflamado e principalmente com a secreção purulenta sendo via sulco, faz com que as fibras de inserção do tecido conjuntivo estejam fragilizadas. Com a pressão, mesmo que leve durante a sondagem, pode sofrer rupturas dessa inserção do tecido conjuntivo, dando uma sondagem acima do que realmente existe. A região onde teria ao fundo da sua bolsa, essa sonda vai penetrar além do término desse sulco gengival ou dessa bolsa periodontal. Além do periograma, a gente também tem algumas outras observações clínicas para serem feitas, como, por exemplo, se tem a presença de fístula, supuração, que pode ser pela drenagem via sulco ou pela fístula em região de mucosa, como também alteração da cor da gengiva ou mesmo alteração da cor do dente. Via de drenagem, né? Que pode ser então ali realizada pela região de ligamento periodontal, como também pode ser feito então aqui, mostrando na segunda imagem, a ruptura dessa camada de osso e ter sido feito ali um extravasamento desse conteúdo, tanto que pode formar uma fístula, independente de posição aqui em toda essa mucosa, como também pode vir pela região de sulco. Então, clinicamente, a gente pode encontrar a presença de fístula ou não. Essa secreção purulenta pode estar extravasando via sulco ou via fístula. Na lesão endodôntica, uma das formas de diagnóstico é a gente realizar então o exame de teste de vitalidade ou teste de sensibilidade. E para falar um pouquinho sobre isso, eu chamei nosso professor Eduardo Teles, especialista em endodontista, para isso. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de diagnóstico? Vou começar ressaltando a importância de você ter uma sonda periodontal em todos os seus kits. Tanto o seu kit básico como o seu kit de endodontia, tá? É extremamente importante você ter esse instrumental. Bom, falando de endopério, como é que eu vou descartar a possibilidade de ter um envolvimento endodôntico? Bom, você já sabe que tem um movimento periodontal, porque você fez a sondagem e você sabe que tem bolsa periodontal profunda. Bom, como é que eu vou descartar se eu vou ter que fazer ou não a endodontia desse dente? Primeiramente, lógico, em todos os testes começa com um teste de percussão, tanto no dente culpado como nos dentes vizinhos, e em seguida começo sim o teste de frio, com uma bolinha de algodão ou um cotonete, coloco o ar refrigerante, testo no dente, normalmente na vestibular, e observo a resposta. Se tiver resposta positiva, dor ao paciente, mas após a remoção do estímulo passou essa dor, esse dente não tem envolvimento endodôntico. Se você colocou nesse dente, testou nele e ele não obteve resposta, possivelmente ele está necrosado. Para eu ter certeza, o que eu vou fazer? Compare com os vizinhos, teste os vizinhos para saber se a resposta também é negativa ou se é positiva. Se os outros vizinhos estiverem positivos e esse, no caso, estiver negativo, ele tem envolvimento endodôntico. Então você vai ter que tratar endodonticamente. Nesses casos de endopério, normalmente quando há um envolvimento endodôntico e periodontal, a gente tem que tratar os dois juntos. Então você vai acessar o dente, fazer o tratamento endodôntico e o periodontista fazer a parte periodontal. Agora, no caso desse dente responder positivamente ao teste de frio, não tem envolvimento endodôntico.
Você vai fazer endodontia nesse dente? Não, você vai fazer o tratamento periodontal. Combinado? Até mais, pessoal! Muito obrigada! E para complementar esse nosso exame, obviamente a parte de imagem é muito importante. Foi enviado para a gente uma radiografia. Nessa radiografia a gente consegue observar aqui então o quê? Nessa região aqui, bem próxima ao ápice desse dente, a gente tem uma lesão que se apresenta radiograficamente com uma interrupção aqui da continuidade da lâmina dura, descartando as possibilidades então de ter uma fratura, uma perfuração durante um tratamento de canal, ou mesmo uma reabsorção radicular externa. A gente então tem dois tipos de possibilidades de classificação dessas lesões endopério. A lesão endopério com danos radiculares e as sem danos radiculares. A classificação, ela diz então que você pode dividir os pacientes entre pacientes com lesões endopério sem danos radiculares, podem ser divididos em pacientes com periodontite e pacientes sem periodontite. Em um paciente com periodontite, a probabilidade de ter tido o início primário como sendo a origem periodontal é maior do que um paciente que tem isoladamente o envolvimento periodontal, o paciente sem a periodontite. Então a gente tem a possibilidade de ter início, a origem, a causa inicial ter sido periodontal, ou pode ter sido endodôntica, ou ambas simultaneamente. E o que isso influencia para a gente na clínica? Tratamento. Nosso tratamento, nosso prognóstico é de um pouco diferente. Então, diagnosticado inicialmente que temos um envolvimento periodontal e também temos um envolvimento endodôntico, assim concluímos que temos uma lesão endopério. Agora, como vamos tratar essa lesão endopério? O tratamento da lesão endopério, ele obrigatoriamente inclui o tratamento endodôntico e o tratamento periodontal. Simultaneamente, isso pode ser realizado. Quais são os prognósticos de resultados favoráveis após o tratamento? Essa diferença, ela vai ser baseada, então, no processo de origem. Quando o envolvimento original dessa lesão for periodontal, a gente tem uma maior preocupação do seu prognóstico, porque quando a gente tem a reabsorção das cristas ósseas alveolares, essa possibilidade de ter uma regeneração, um reparo nessa região é muito menor. Já nas lesões de origem endodôntica primária, a gente, após o tratamento endodôntico, logo consegue o reparo desse tecido. E assim, a gente tem a diferença de o quanto a gente espera de resultado após o nosso tratamento. Nas lesões simultâneas, periodontais e endodônticas, de origem periodontal e endodôntica, a gente tem uma limitação do reparo determinado pela lesão periodontal. Então, após o tratamento de raspagem e tratamento de canal, é aguardado um período de cicatrização para se averiguar até onde realmente a gente vai conseguir alcançar o reparo dessa crista óssea. Após essa avaliação do reparo da crista óssea, a gente pode então pensar nas formas de tratamento posteriores à sua raspagem. E aí isso vai incluir a terapia de regeneração guiada. No consenso de 2017 da Academia Americana de Periodontia e da Federação Europeia de Periodontia, a gente tem então agora esse quadro em que resume para a gente as formas de diagnóstico das lesões endopério. Então, como a gente conversou no início, as lesões endopério, elas podem existir com a presença de danos radiculares ou sem a presença de danos radiculares, sendo esses danos radiculares referentes a fraturas, possibilidades de perfuração ou também a reabsorção radicular externa. Nos casos sem lesão, sem dano à raiz, a gente vai dividir, como a gente conversou também antes, resumidamente, que será uma lesão endodôntica em pacientes com periodontite previamente e pacientes sem periodontite. Nos pacientes com periodontite, resumindo, maior chance de ter tido um envolvimento primário do tecido periodontal que acabou lesionando o tecido endodôntico. Nos casos em que a gente tem dentes unitários com esse tipo de envolvimento, então paciente sem a periodontite,
a possibilidade de ter sido o início originado pelo canal. A classificação do grau, ele vai determinar para a gente o prognóstico após o tratamento. Então, grau 1, grau 2 e grau 3, que são iguais para um tipo de origem, um tipo de lesão periodontal de pacientes com periodontite ou sem periodontite, é o mesmo. O grau 1, grau 2 e o grau 3. O grau 3 é o pior grau em relação à questão do prognóstico após o tratamento. Ele vai envolver mais de uma superfície do elemento dentário com bolsas profundas. O grau 2, essas bolsas, elas já são bolsas amplas, porém em uma única superfície. E no grau 1 é o melhor resultado que a gente encontra porque as bolsas são estreitas e também somente em uma superfície do dente. Logo depois, recebi também uma outra imagem radiográfica me perguntando o seguinte: chances de se tornar uma endopério? Chances? Sim. Por que existem as chances de se tornar, então, uma lesão endopério? Pode ser que o diagnóstico, nesse momento, não seja de uma lesão endopério, mas que futuramente, se não tratado, pode sim se tornar uma lesão endopério. Aqui a gente encontra nessa radiografia a imagem de um periodonto reduzido. Não veio informação ali para a gente sobre a questão da atividade de doença periodontal ou não. Pode existir, então, um paciente com periodontite que foi tratado e agora se encontra no estado estável. Então, ele é caracterizado como um paciente saudável, com periodonto saudável, porém reduzido. Esse paciente com periodonto saudável e reduzido, a gente tem poucas chances de desenvolver ali uma lesão endopério de origem periodontal. Mas a gente pode ter de origem endodôntica. O paciente, se ele se encontra no estado ainda sem tratamento da periodontite, é maior chance dele ter realmente o envolvimento primário em relação ao desenvolvimento da lesão endopério de origem periodontal. Então, essa informação, se o paciente está tratado estável, ou se o paciente ele possui o tratamento ou está em progressão ainda de doença, ou se não foi tratado. Então, se existe um periodonto saudável ou um periodonto doente, mesmo que reduzido. Então, aqui a gente já encontra um paciente que apresenta um periodonto reduzido, não sabemos se está saudável ou não, e uma esplintagem que foi realizada, possivelmente após uma extração, que deveria ter sido ali feita de forma de provisório imediato, mas que parece ter sido utilizado por um tempo mais longo. Esse dente, ele possivelmente está sofrendo trauma. E o trauma, a gente tem uma das características que a gente pode avaliar, o trauma, de sinais para isso, porque o diagnóstico de trauma, ele é basicamente histológico. Então, existem possíveis sinais clínicos que sugerem o trauma oclusal. A mobilidade, que pode existir ou não ali. Nesse caso, embora esteja com a esplintagem, foi mostrado clinicamente que tinha um grau de mobilidade mais baixo, grau 1. E também existe na radiografia o espessamento da lâmina dura. Então, são algumas características que a gente pode observar e pensar na possibilidade de ter a existência ali de um trauma oclusal. Querem mais algumas características de um dente com contato prematuro ou com trauma oclusal? Bom, vamos lá. Aumento de mobilidade. Outro, aumento de diastemas. Há uma separação porque tem uma parte que pode causar os osteoclastos, pode fazer uma perda óssea nessa região apical e ter sim uma mobilidade nesse dente e um aumento de diastemas. Então, às vezes o paciente vai falar o quê? Aumento de impactação alimentar em algum dente. Bom, dor, às vezes esse mesmo paciente tem algum problema na ATM, então você já começa a desconfiar se há algum tipo de bruxismo, alguma coisa desse tipo. Nesse caso, você vai desconfiar de desgastes na coroa, né? Desgaste patológico. Então, no radiografia, o espessamento ou o espaçamento do ligamento periodontal, aquela região apical ali, você consegue, é difícil de visualizar na radiografia, mas está presente também. Então, às vezes, uma radiolucidez nessa parte, alguma coisa do tipo, uma possível reabsorção radicular e, normalmente, a perda da lâmina dura, às vezes, nessa região apical. Vamos escutar um pouquinho também dos nossos outros especialistas para falar um pouco sobre esse trauma oclusal.
Há uma grande dúvida entre o trauma oclusal e capacidade desse trauma oclusal ocasionar um envolvimento endodôntico. O que é importante a gente saber? O que é o trauma oclusal? O excesso de força mastigatória, essa força mastigatória ou de força causada em um elemento que excedem a capacidade desse aparelho de inserção de reparação, de absorção. Então a gente tem duas fases, uma fase vascular e uma fase osteoclástica. Por isso que às vezes um dente com trauma oclusal ele tem também mobilidade. Bom, duas coisas que a gente observa demais na endodontia. O dente com trauma oclusal, ele tem dor à percussão. Então você faz o teste de percussão com cabo de espelho no dente, ele tem dor à percussão porque tem inflamação no ligamento periodontal nessa parte apical. Outra coisa que a gente observa radiograficamente é um ligeiro espaçamento ou um espaçamento no ligamento periodontal nessa região apical. Uma coisa que é importante você saber, que se esse dente, ao teste de frio, ele responder positivo, então ele não tem envolvimento ainda endodôntico, não tem necessidade de tratamento endodôntico. Então o que eu vou fazer? Se for um contato prematuro, o ajuste oclusal, carbono. Se há perda de dentes e uma sobrecarga mastigatória em um ou dois dentes, etc., você tem que repor esses dentes perdidos para que haja melhor distribuição da carga mastigatória em todos os dentes. Tá bom? Por que que esse trauma pode ocasionar um problema endodôntico? Ele pode ocasionar um problema endodôntico pelo simples fato desse trauma, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Excesso de força mastigatória, começa a comprimir, causar inflamação nessa parte mais apical. O que pode acontecer? Rompimento ou lesão do feixe vascular nervoso. Então não tem mais irrigação na polpa, a polpa não tendo mais irrigação, ela pode levar à necrose. Nessa mesma classificação de 2017, o consenso ele apresenta para a gente, clínico, uma condição que pode afetar o periodonto. Então, dentre essas condições que afetam o periodonto, estão lá os dois últimos tópicos, como fatores traumáticos oclusais e fatores relacionados a dente e próteses. Nos fatores relacionados a trauma oclusal, a gente pode encontrar esse trauma em um periodonto sadio, íntegro, ou como também podemos encontrar em um periodonto sadio, porém reduzido, ou mesmo em um paciente com periodontite, com periodonto reduzido e sem a saúde periodontal, ainda no estado de doença. O endopério de se desenvolver em um paciente em que apresenta um periodonto reduzido, já que o término da bolsa está mais próximo à região de ápice do dente, com um dente que está sofrendo trauma oclusal, e o que a gente já escutou aí do nosso especialista em endodontia sobre a possibilidade desse trauma oclusal levar a uma lesão endodôntica, podemos ter a origem endodôntica com a sequela ainda periodontal. Esse paciente, se não tem a periodontite controlada, ele tem uma maior chance de desenvolver, então, o terceiro tipo de lesão endopério, de origem simultânea, tanto pelo trauma oclusal, que está afetando a polpa, como também pela periodontite, que está bem próxima à região do ápice desse elemento dentário. Uma bolsa periodontal profunda, ela pode levar um dente saudável à necrose pulpar? Sim, às vezes nem precisa ser muito profunda, porque o sistema de canais radiculares ele não se limita ao canal principal. Tem uma série de outros condutos colaterais, laterais e secundário, etc., que se essa bolsa periodontal contaminar algum desses condutos que está em contato com a parte periodontal, pode levar sim à necrose pulpar ou no envolvimento endodôntico. Essa abordagem sobre o quanto existe uma relação das forças oclusais traumáticas em relação ao tecido periodontal e ao desenvolvimento, início e progressão da doença é um próximo tópico, em que 3 artigos falam, um sobre a lesão endopério, a outra sobre os fatores relacionados à prótese e ao dente, que podem acometer o tecido periodontal, assim como as forças oclusais excessivas que podem afetar o seu periodonto. São as leituras que recomendamos hoje para o tema lesão endopério. Espero que vocês tenham gostado e tem um caso aí? Manda pra gente que a gente responde.